Eu queria convidar-vos a abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E gostava de partilhar convosco um pensamento neste capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. E devo dizer-vos que, em parte, devo este pensamento ao David. Isto porque, na semana passada, enquanto estava a ouvir, e particularmente quando ele referiu este capítulo, começou a formar-se em mim, na minha cabeça, este pensamento que eu, acima do Senhor, gostava de partilhar convosco nesta manhã. Se bem se lembram, o David falou-nos acerca de portas que se fecham. Há portas que se fecham e há portas que se abrem. É importante nós percebermos quais são aquelas que Deus fecha e quais são aquelas que Deus abre. Isto porque, como sabemos, as portas que Deus fecha, ninguém conseguirá abrir, e as portas que o Senhor abrir, jamais alguém conseguirá, na verdade, fechar. E compete-nos, de facto, nós percebermos quais são realmente as portas que o Senhor fecha, para não insistirmos e não querermos abrir portas que o Senhor não quer que, de facto, sejam abertas. Mas, como reparamos, o David, ele veio até este capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos e deu como exemplo o apóstolo Paulo. E, como sabemos, na vida do apóstolo Paulo houve alturas em que, e é o caso, em que ele queria ir para um determinado sítio, mas o Senhor lhe fechava essa porta e abria-lhe outra porta. E é o caso que nós temos aqui neste capítulo 16. Não era sua intenção ir para a Macedónia, mas o Senhor lhe abriu a porta desta zona, desta área do globo, para que ele pregasse, de facto, o Evangelho. E deixem-me dizer que uma das coisas que realmente o apóstolo Paulo, ele se preocupava, e nós vemos isso, era no sentido de querer fazer a vontade de Deus. Ele percebeu claramente, e tinha isso como objetivo, ou seja, ele percebeu a razão por que estava aqui. E a razão por que estava aqui era para fazer, não a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E é isso, irmãos, que todos nós precisamos de compreender. Nós não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele percebeu que a vontade de Deus para ele era que ele pregasse o Evangelho. Era que, de facto, ele fosse um instrumento usado nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho, fosse onde fosse, onde o Senhor o enviasse. Ele iria, com esse objetivo, pregar o Evangelho. Mas não pregar um Evangelho, mas pregar verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que ele recebeu da parte do Senhor. E pregá-lo com toda a clareza. Era de facto importantíssimo que o Evangelho fosse pregado, mas fosse pregado de uma forma clara, de uma forma que toda a gente entendesse. Porque, na verdade, irmãos, aquilo que está em causa é algo muito importante. É a coisa mais importante da nossa vida. Porque aquilo que está em causa é a salvação de uma alma. E diz a Escritura que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores. E, portanto,
esta mensagem reveladora do plano de Deus era fundamental, era de uma importância extrema, que ele fosse pregado de uma forma clara, para que ninguém errasse, para que não houvesse erros, para que toda a gente que ouvisse entendesse, e toda a gente que ouvisse fosse culto ou inculto, tivesse os mais altos estudos ou não soubesse ler nem escrever. Esta é uma mensagem que é entendida por toda a gente, sem exceção. O que importa é que ela seja anunciada de uma forma clara, seja de facto anunciada de uma forma que seja compreensível a toda a gente. Porque, repito e reforço, o que está em causa é a eternidade. O que está em causa é onde é que cada um de nós vai passar a eternidade. E essa decisão, ela é tomada aqui. Ela não é tomada depois de partir. Não. Essa decisão é tomada aqui. Ainda há tempos, como é do conhecimento de todos, a minha mãe faleceu em fevereiro, e há algum tempo atrás, porque durante muito tempo foram proibidos as missas, a minha mãe era católica, e os meus irmãos resolveram fazer missa para a alma da minha mãe, e me convidaram e disseram se queria que eu queria estar. Eu disse que não estava, porque não concordava com isso, porque não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus nos diz é quando nós partimos, ou partimos salvos, ou partimos perdidos. E isso é inalterável. Não há nada que possa ser feito para alterar esta situação. Se partirmos perdidos, ou seja, partirmos sem crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos perdidos. E a palavra de Deus nos diz que o nosso fim, o lugar onde vamos passar a eternidade, é separado de Deus, num lugar de tormento, num lugar onde há pranto e ranger de dentes. É a palavra de Deus que o diz. E, portanto, isto é inalterável. Não há nada, nem ninguém, que possa alterar esta situação. Por isso, estamos a perceber, estamos a compreender claramente o valor, a importância de que esta mensagem acerca de crer no Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, crer no Senhor Jesus Cristo, segundo as Escrituras, como isto é de facto importantíssimo. Porque a decisão que temos que tomar é a decisão mais importante da nossa vida. E por isso, o apóstolo Paulo, ele se preocupava com isso, em que as portas fossem abertas para pregar o Evangelho. Nós estamos a estudar a carta aos Colossenses, no capítulo 4 e no verso 3, ele ora e pede as orações da igreja para que de facto o Senhor abrisse uma porta, para ele pregar o Evangelho. Portanto, de facto, esse era realmente o seu objetivo. Porque, irmãos, o Evangelho da graça de Deus, o plano de Deus para a salvação do pecador, sendo pregado de uma forma confusa, de uma forma errada, não só faz com que as almas possam tomar decisões erradas, como ainda mais possa haver um aproveitamento, e um benefício pessoal para alguns que usam a própria palavra de Deus para seu proveito e para seu benefício pessoal. E nós temos aqui, nesta passagem, uma situação semelhante. Nós lemos
Neste capítulo 16, quando Paulo chegou à Macedónia, no versículo 13, nós lemos: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falámos às mulheres que ali se ajuntaram. Em primeiro lugar, irmãos, qual é a primeira coisa que nos salta à vista neste versículo? Oração. A oração é fundamental, irmãos. A oração é fundamental. É fundamental como igreja. É fundamental individualmente. A oração é fundamental na minha vida pessoal. A oração é fundamental na vida da igreja. E reparem que oração, ação. Não pode haver ação sem oração. O benefício, o objetivo não é alcançado se não houver a oração. Se não pedirmos, de facto, nos humilharmos perante o Senhor e orarmos e pedirmos a bênção do Senhor, a direção do Senhor, que seja Ele a abrir as portas, seja Ele a conduzir-nos. Para quê? Para que, de facto, nós possamos ir onde Ele quiser, que as portas sejam abertas onde Ele quiser, para pregarmos o Evangelho. Reparem, Paulo procurou um lugar à parte com aqueles que com ele estavam para oração. E mais uma vez, irmãos, e eu não me canso de o dizer, é pena que a igreja despreza a oração. Essa é a verdade. E quando eu digo igreja, não me refiro particularmente aqui à Igreja Quinta do Conde, mas de uma forma geral. Mas aqui também. Nós assistimos aos cultos de oração que são tristes. O número de pessoas que valoriza verdadeiramente a oração é mínimo. É mínimo. Têm dado ouvidos a esta ideia de que a oração não é importante, que as coisas conseguem sem oração. Esta ideia é errada. A oração é fundamental na nossa vida. A oração coloca-nos no sítio certo. E o sítio certo é aos pés do Senhor. É humilhados na presença do Senhor. Por isso, irmãos, acordemos. Valorizemos a oração. Se queremos que particularmente esta igreja local, ela vá mais longe, ela atinja mais pessoas com o Evangelho, a igreja tem que orar. De outra forma, não passamos disto. Por isso, irmãos, eu faço um apelo a todos para que de facto participemos na oração como igreja. Valorizemos a oração, valorizemos o culto de oração. E então nós iremos ver resultados, iremos ver bênção. O apóstolo, ele orou, e logo a seguir o que é que fez? Pregou o Evangelho, com resultados. Depois, lemos no versículo 16 novamente. E aconteceu que indo nós à oração. Mais uma vez. Acham que a oração tinha pouca importância na vida do apóstolo? O apóstolo, ele foi aquilo que foi sem valorizar a oração? É impossível, irmão. Era impossível. Ele não poderia ser aquilo que era. Ele não poderia ter atingido aquilo que atingiu se não fosse verdadeiramente um homem de oração, se não valorizasse realmente a oração. E como vemos, ele era, e os que estavam com ele eram homens de oração. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a entender verdadeiramente o valor da oração. E lemos logo a seguir: nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Havia uma jovem que tinha um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Ela adivinhava, supostamente, o futuro.
E o que é que acontecia? Diz o versículo que dava grande lucro aos seus senhores. Eu pergunto, irmãos, o que é que mudou de lá até aqui? Houve mudanças? Continuam ou não a haver pessoas que dizem adivinhar o futuro? Que dizem que adivinham? E, infelizmente, são cada vez mais o número de pessoas que vão a essas pessoas, vão junto dessas pessoas, querendo saber o seu futuro. O que é que elas estão a fazer? Elas estão a dar muito lucro a essas pessoas. Elas estão a ser enganadas. Porque não há nada, não há ninguém que conheça o futuro. O diabo, ele não é omnisciente. Ele não conhece o futuro. Ele também não é omnipresente. O único que conhece qual é o teu futuro, sabes quem é? É Deus. Ninguém para além de Deus conhece realmente o meu futuro. O que me vai suceder à tarde, amanhã. Ele conhece o meu futuro. Porque, como acabámos de cantar, eu estou nas suas mãos. Não há ninguém. E reparem, o espírito que habitava nesta menina, o espírito de adivinhação, era um espírito maligno. O que é certo é que as pessoas iludidas, enganadas, buscavam querer saber alguma coisa em relação ao seu futuro. O que é que ia acontecer? E hoje continua a ser a mesma coisa. Há pessoas que têm tanto medo do futuro, têm medo de tomar decisões e procuram estas pessoas que lhes dizem qual vai ser o futuro. E continua a haver pessoas a serem enganadas, a ser exploradas por adivinhos, astrólogos, bruxos, sei lá mais o quê. Todo esse tipo de gente. Inclusivamente há pessoas que não saem de casa sem ver o horóscopo. Se é um dia favorável, se não é. Eu espero que nenhum de nós, que somos do Senhor, tenha uma atitude destas. Isso significa que não confia no futuro que o Senhor tem para si. Isto é diabólico. E, portanto, lemos e vemos que o versículo 16 dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. No entanto, esta jovem, estando possuída por este espírito maligno, ela sabia quem era Paulo, sabia quem eram aqueles homens e sabia o que é que aqueles homens falavam. O que é que eles pregavam? Eles pregavam acerca da salvação. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela sabia isso. E por isso nós vemos Paulo, ele no versículo 19, e vendo, o versículo 18, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Qual foi o resultado disto? Aquela jovem ficou bem. Aquele espírito saiu dela. Quem é que ficou mal? Havia uma porta aberta para aqueles senhores. Era a porta aberta do lucro. Eles lucravam, e diz a palavra de Deus, muito, com aquela situação. Agora, vendo os seus senhores, versículo 18, que a esperança do seu lucro estava perdida, o seu lucro tinha terminado, que aquela jovem já não era mais um instrumento nas mãos de Satanás. Agora ela pertencia a Deus. E, portanto, o lucro que eles estavam a ter terminou. E o resultado foi que Paulo e Silas foram levados para a prisão.
foram acusados de ser perturbadores. Irmãos, não nos importemos de ser acusados de perturbadores por dizermos a verdade, por dizermos aquilo que está certo, por dizermos aquilo que a palavra de Deus diz. Não tenhamos medo de ser acusados de perturbadores. Não tenhamos medo de ser lançados na prisão por dizermos a verdade, por dizermos aquilo que Deus quer que nós digamos. E condenar aquilo que é de ser condenado. E Paulo e Silas foram lançados na prisão. Diz o versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inteiro e lhes segurou os pés no tronco. Vejam, por causa disto, Paulo e Silas foram lançados no mais profundo da prisão. Os seus pés foram colocados no tronco. E o que é que acontecia com eles? Diz o versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas oravam. Paulo e Silas não praguejavam, não culpavam Deus, não estavam aborrecidos, revoltados com a situação. Não. Paulo e Silas, eles se entregaram à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor foi que eles fossem para a prisão. E ali na prisão eles não deixaram de ser quem eram. Filhos de Deus, servos de Deus. E não deixaram de pregar o Evangelho. Porque diz a Escritura que eles oravam e cantavam. Eles não tinham um inário. O que é que eles cantavam? É evidente que cantavam acerca do Senhor Jesus, cantavam acerca de Deus. E o que é que a palavra de Deus diz? Os presos os escutavam. Oração e ação. Sempre isto na vida do apóstolo. Irmãos, lemos a seguir que, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E o que eu queria destacar aqui, irmãos, houve um grande terremoto. Quem é que provocou esta ação? Quem é que fez isto? Foi o Senhor, foi Deus. E qual foi o resultado da ação de Deus? Foi apenas a porta da cela de Paulo e Silas que se abriu? Não. Foram abertas todas as portas da prisão. Todas. Diz o versículo que foram soltos da prisão de todos. Irmãos, a salvação em Cristo Jesus não é para alguns. Aquilo que Deus oferece aos homens não é para alguns, é para todos. Todos sem exceção. Quando Deus diz, eu amo-te, Ele não está a dizer apenas a mim, Ele está a dizer-te a ti, a todos. Eu amo-te. E mais do que isso, eu provei o meu amor por ti. Eu dei o meu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz por todos os pecadores. Portanto, a oportunidade, aquilo que Deus dá, é a todos, todos sem exceção. Todos naquela prisão tiveram a mesma oportunidade de serem libertos. E hoje continua a mesma coisa. O homem continua preso, escravizado pelo pecado. Está preso, amarrado ao pecado. E Deus dá a oportunidade a que as portas se abram. Dá a oportunidade à libertação. Todos sejam libertos. Libertos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o que é que Ele diz? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á.
Eu sou a porta. Não há outra porta de acesso a Deus. Não há outro caminho de acesso a Deus. Só o Senhor Jesus Cristo. Porque foi da vontade do Pai entregar o seu amado Filho para morrer na cruz do Calvário para a salvação de todos os pecadores. Por isso, quão importante que a mensagem da salvação ela seja clara, para que todos tenham realmente a oportunidade, para que todos realmente não errem, para que todos possam tomar a decisão mais importante da sua vida, porque aquilo que está em causa é a eternidade. E Deus está dando a oportunidade a todos os pecadores, não é apenas a alguns. Deus não ama apenas alguns. Deus não faz exceção de pessoas. Deus ama a todos da mesma forma e Deus quer salvar a todos da mesma forma. Por isso, a prisão, as portas da prisão foram todas abertas. E depois lemos que aquele carcereiro ficou muito aflito por ver que as portas estavam abertas e pensava ele que todos os presos tinham fugido e a sua vida estava realmente em perigo. Mas Paulo lhe disse, chamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se disserem outra coisa para além disto, essa mensagem não é a mensagem de Deus. Se disserem outra coisa para além disto, de que de facto quem crê no Senhor Jesus Cristo está salvo, se disserem outra coisa para além disso, é mentira. Não é palavra de Deus. Se disserem outra coisa, que tens que fazer obras, tens que fazer seja aquilo que for, tudo isso é falso. O que é que eu hei de fazer para me salvar? A resposta é: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Já creste? Já aceitaste o Senhor Jesus como teu Salvador? Permita ao Senhor, se alguém aqui está, ou se alguém que ouve esta mensagem ainda não o fez, o possa fazer hoje. Possa fazer a oração mais importante da sua vida. Em primeiro lugar, reconhecer que é pecador. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. E todos pecaram e por isso estão destituídos ou separados de Deus. E é assim que vai estar por toda a eternidade. Mas não é assim que Deus quer que tu passes a eternidade. Deus quer que tu passes a eternidade com Ele. Para que tal aconteça, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por ti. A única coisa que tu precisas fazer hoje é: Senhor, eu creio em ti. Eu creio que tu morreste por mim na cruz. Eu creio que a morte que tu morreste ali na cruz era a minha morte. Aquele era o meu lugar. Porque eram os meus pecados que mereciam ser castigados. Mas obrigado, Senhor, porque tomaste o meu lugar. Eu te reconheço e te aceito como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se fizeres essa oração em verdade, em sinceridade, diz a palavra de Deus, estás salvo. Permita ao Senhor que de facto todos nós entendamos com toda a clareza: esta é a vontade de Deus, a salvação do pecador. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e cada um de nós que já creu no Senhor Jesus Cristo. Não esqueçamos que a responsabilidade de pregar o Evangelho não era apenas de Paulo. A responsabilidade de pregar o Evangelho é minha
e é vossa. Paulo cumpriu o seu ministério. Permita ao Senhor que cada um de nós faça o mesmo. Amém.